Fala rapaziada, tudo bem? Último vídeo de 2023 aos 45 minutos do segundo tempo aqui, correria de fim de ano, graças a Deus tá tudo certo, então vamos lá comentar os 20 melhores gibis de 2023 e sem enrolação aqui, quer dizer, vai ter um pouquinho de enrolação só, inscreva-se aqui no Nerd Mochilinha, para você não perder nenhum vídeo. 2024 tá praticamente aí, vai ter mais vídeos no canal do que em 2023, promete ser um ano melhor. Aproveite e já deixa o seu like também, tá certo? Então vamos começar aqui pelo 20º lugar e não poderia deixar de ser ele, um material que eu analisei aqui no canal, inclusive, um gibi que me divertiu muito, um mangá que me divertiu muito, uma coisa que eu prezo muito é me divertir, é me despertar emoções lendo o material, e se teve um gibi que me deixou muito feliz, foi Goku Shufudo Tatsu Imortal, né? A história do ex-yakuza que simplesmente resolve virar um dono de casa. Cara, é um mangá extremamente divertido, de verdade. Ele é praticamente histórias fechadas, então assim, você pode comprar o volume 1 e, eu perdi o volume 2, então eu vou comprar o volume 3 aqui. Cara, são histórias fechadinhas, histórias para você ler, se divertir, dar risada, é muito bom. É a famosa leitura de privada. Você lê, tá tudo certo e é isso aí. O meu 19º lugar é um gibi que ele não é uma leitura de privada, ele é um gibi um pouquinho mais sério, é um gibi que saiu pela Conrad, um gibi muito legal, a estreia de uma autora aqui no Brasil, uma autora que já está conquistando muitos prêmios, muito sucesso, muitas críticas positivas lá nos Estados Unidos, que é a Zoe Thorogood, ou Thorogood, eu não sei pronunciar, peço perdão aí desde já, que a Conrad lançou por aqui A Cegueira Iminente de Billy Scott, né? Um gibi muito bonito que trata sobre a importância da arte na vida de uma pessoa. Do que o gibi fala essencialmente, né? Nós temos a Billy Scott, que ela é uma artista, uma artista muito promissora, que ela descobre que ela tem uma doença ocular com que faça que ela vá perder a visão dela, tipo, dentro de um prazo, né? E ela resolve sair por aí para pintar as belezas e as tristezas que existem pelo mundo, né? No mundo real aí. É um gibi bem bacana, de verdade. É um gibi que ele é praticamente um filme da sessão da tarde pronto, assim. Isso aqui tá pronto para virar um filme com uma história bonita, de superação, sabe? E a Zoe, ela é uma ótima autora, ela tem uma arte muito bonita e foi um golaço da Conrad lançar isso aqui no Brasil. Tá certo? Então, assim, recomendo de verdade que vocês comprem A Cegueira Iminente de Billy Scott. Meu 18º lugar é o seguinte, é também um gibi da Conrad. A Conrad está com ótimos lançamentos, parabéns para a editora, inclusive, que saiu por um selo que eu fiz um vídeo aqui no canal, que é o selo HQ para Todos, e o meu 18º lugar é o belíssimo gibi 9mm de distância, do autor Paulo Bruno, um gibi, cara, de pouquíssimas páginas, eu acho que, sei lá, deve ter aqui, ó, 30 páginas, basicamente, mas é uma pedrada. É uma pedrada porque, assim, é uma história sobre dois jovens que eles se conhecem, passam a sair e uma triste realidade do Brasil acaba batendo na porta desse casal. Não tem nem como eu contar muito da história sem estragar, sem entregar spoilers aqui para vocês. Então eu não vou contar, eu só quero que vocês comprem 9mm de distância da Conrad, que chegou aqui no meu top 20, assim, na hora que eu terminei de ler, eu falei, cara, esse gibi
é muito bom, é muito bom. Fica aí a minha dica, 9mm de distância, gibi baratinho, rapaziada, baratinho. Eu não lembro agora se ele é R$10 ou 15, eu acho que esse aqui é 10. Cara, você vai pagar R$10 num gibi e você não vai se arrepender. 9mm de distância. O meu 17º lugar, eu não tenho aqui a imagem, não tenho aqui um gibi, na verdade, aqui comigo para apresentar para vocês, mas vai aparecer aí na tela a capa, que é Quarteto Fantástico. O que aconteceu ao Quarteto Fantástico? Eu analisei aqui no canal também. O Quarteto Fantástico ele veio de uma longa fase do escritor Dan Slott e depois ele acabou sendo relançado o título. Está rolando até agora nos Estados Unidos e ele está nas mãos de Ryan North. Ryan North, que é responsável pelo melhor gibi de super-heróis da década passada, que é o gibi da Garota Esquilo, e agora ele está assumindo, está escrevendo o título do Quarteto Fantástico, e a Panini soltou aqui o volume 1 dessa nova fase. É um gibi muito bom de verdade, que mostra... são histórias fechadas, tem 6 edições do encadernado, e cada número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma história fechada. Olha, de verdade, é muito bom ler um gibi inteligente como esse do Quarteto Fantástico. Cara, é sério, quem quiser saber um pouquinho mais dele, visita o vídeo que também eu fiz sobre esse gibi. Procura aí no canal Quarteto Fantástico Nerd Mochilinha, vocês não vão se arrepender. É um gibi muito legal que a Marvel lançou e que chegou aqui no Brasil em 2023, tá certo? O meu 16º lugar também é um gibi que ele nem saiu aqui no Brasil, na verdade. Eu espero muito que a Panini lance por aqui, que é o gibi Peacemaker Tries Hard, né? Basicamente o gibi do pacificador. Como é que poderia ser uma tradução aqui no Brasil? Pacificador tenta bastante, tenta muito, manda ver, enfim, né? Fica aí o trabalho para o tradutor que for pegar aqui. Esse gibi ele saiu pelo selo DC Black Label, então é uma história um pouquinho mais pesada, mais adulta, mas não tem nada disso. É um gibi engraçadíssimo de verdade. Cara, são 6 edições que eu li e eu, cara, me cagava de rir. Eu juro pra você. O Steve Pugh, ele tá mandando muito na arte. É um gibi que eu tô ansioso para comprar a versão física dele. Vai sair em fevereiro do ano que vem, lá nos Estados Unidos, e eu vou fazer questão de comprar. É um gibi muito engraçado, mostrando o pacificador saindo numa missão, ele tá sendo zoado por todo mundo, e ele resolve adotar um cachorro chamado Bruce Wayne. Ele adota o Bruce Wayne, e aí acontece uma série de coisas que ele acaba enfrentando o Cérebro, o Monsieur Mallah e outros vilões. Cara, é sério, é um gibi absurdamente engraçado. Eu espero muito que a Panini solte por aqui em 2024. O meu 15º lugar é um gibi que eu tenho aqui. Né? O cara fica lendo só em scan, né? Não, rapaz, eu compro muita coisa. Meu 15º lugar é Borgia, do Pipoca e Nanquim, né? Um relançamento, na verdade, aqui no Brasil, de um gibi que já estava fora de catálogo faz um certo tempo. A antiga Conrad soltou esse gibi lá pelos idos de 2008, 2007, nem lembro lá o ano. Estava esgotado, o Pipoca e Nanquim foi lá e relançou numa edição integral, numa edição de volume único aqui, Alejandro Jodorowsky, Milo Manara, contando a história do clã Borgia, né, a família Borgia, que assumiu o poder papal lá na Itália, lá, sei lá em que século, nem lembro, no século XV, e aí foi uma época de uma imensa putaria lá, né, na Europa. Simplesmente juntaram Jodorowsky e Milo Manara. Não tem erro, simplesmente não tem erro. Eu gostei muito, eu vi muitas críticas, o pessoal falando, gibi não é tão bom. Cara, eu achei muito bom. Jodorowsky completamente xarope, Milo Manara desenhando, todo mundo muito sensual, né, desenhando o jeito Milo Manara de ser. Eu recomendo de verdade, Borgia, né, edição integral,
do Pipoca e Nanquim. Meu 14º lugar é um gibi que eu também analisei aqui no canal, inclusive foi até um vídeo recente. É um gibi brasileiro da editora Mino. Eu estou falando de Black Orion, do Bruno Silig. Aqui, eu até hoje não sei pronunciar o nome dele. Peço perdão, Bruno. Gibi muito divertido, que saiu por aqui pela editora Mino. Cara, é uma história que vai te surpreender com uma bela arte, belas cores. É um gibi brasileiro de extrema qualidade, embora ele não tenha elementos brasileiros no gibi. Eu acabei criticando isso no meu vídeo que eu fiz aqui no canal, mas Black Orion não deixa de ser um belo gibi. É um trabalho muito legal do Bruno. Ele ficou produzindo isso aqui por anos e anos, e finalmente saiu esse ano. Cara, é outro gibi que é difícil contar a história sem entregar spoilers. Não tem como, é um gibi extremamente divertido. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ler, porque é um gibi que tem ficção científica, que tem, sei lá, rock, que tem rock. Quando eu digo rock, não é o lutador, é o ritmo musical. E, cara, é uma história de amor, é uma história de ficção científica, é uma história de luta, de, cara, tiroteio. Cara, é um filme. Isso aqui é literalmente um gibi que claramente foi pensado para virar um filme. Inclusive, eu espero que o Bruno tenha sucesso nessa empreitada dele aí, porque merece. Dependendo do diretor que fizer aqui, isso aqui vai ser um filmaço. Leiam Black Orion, tá certo? Meu 13º lugar agora é outro gibi que ainda não saiu no Brasil. Eu espero muito que saia por aqui, porque o leitor brasileiro, ele merece ter um gibi que eu digo que com toda certeza é um dos trabalhos mais ousados que saíram pela Marvel nos últimos anos. A gente sabe que gibi de super-heróis são gibis que seguem uma fórmula, que não deixam de ser divertidos, mas, né, é muito difícil eles saírem da caixa. Mas Tradd Moore conseguiu isso por meio do seu Doctor Strange Fall Sunrise, né? Aqui o nosso bom e velho Doutor Estranho. Eu achei ele parecido com o Chris Cornell aqui nessa capa. Tava discutindo isso com meus amigos aqui, uma pegada meio Chris Cornell, que de mechas brancas. É um gibi num tamanho magazine aqui, né, como vocês estão vendo. É um gibi bem grande que valoriza a arte absurda do Tradd Moore. Aqui no Brasil nós tivemos o trabalho do Surfista Prateado, que ele fez junto com o Donny Cates, né, e aqui ele está trabalhando solo. Ele escreve e ele desenha. É um gibi onde o Doutor Estranho ele acaba caindo num mundo onde ele não tem a mínima ideia de como ele foi se enfiar lá, e ele precisa salvar toda a realidade nesse mundo que não deseja que ele esteja lá. É uma história, cara, absurda. Eu vou só abrir aqui essa página dupla. Nem sei se vocês vão conseguir ver direito aqui, mas, cara, é sério, o trabalho da vida do Tradd Moore tá aqui. Ele modificou um pouco o traço dele, tá um traço mais mole, mais líquido, que é absurdo, assim, de você ficar acompanhando. É aquele gibi de você ficar olhando por minutos as páginas para você pegar todos os detalhes, pegar tudo que tem. E, inclusive, eu queria elogiar aqui as belíssimas cores da Heather Moore, né, que é a esposa dele, a Heather Moore, aqui, Moore, né, na verdade, Moore, né, Alan Moore. E, cara, trabalho espetacular. O leitor brasileiro merece ler Fall Sunrise. Aí, mas vamos voltar aqui para os gibis lançados no Brasil, né? Meu 12º lugar é simplesmente Look Back, do Tatsuki Fujimoto. Outro mangá que eu fiz uma análise muito recente aqui no canal. Eu nunca tinha lido nenhum trabalho do Fujimoto, né, famoso
pela série Fire Punch e pelo Chainsaw Man, né? Sucesso aí, o homem com a cabeça de motosserra. Só que aqui não tem lutinha, aqui não tem bobagem, é simplesmente a história de duas meninas, né? A Fujino e a Kiyomoto, duas meninas de escola, né? Que elas são estudantes, que elas acabam desenhando para um jornal da escola e elas acabam se unindo para trabalharem juntas no mercado japonês de mangás. Por conta de escolhas e decisões da vida, elas acabam se separando e essa separação sela o destino de cada uma delas de uma maneira irremediável, né? Assim, cara, é um mangá extremamente bem desenhado. Cara, eu virei fã do Fujimoto, eu entendi por que que a galera fala mais uma pedrada do Fujimoto a cada coisa que ele lança, porque esse mangá, ele vai se você tá desprevenido, você vai se emocionar muito fácil, porque é um mangá muito bonito, muito legal, com várias viradas, e o final, ele é muito bonito, de verdade, assim, é um final muito belo, uma homenagem muito bonita também à questão da arte, que nem eu falei aqui no gibi da Billy Scott, ele acaba falando um pouco do mercado japonês, né, assim, das dificuldades, né, que a gente já conhece no mercado japonês de mangás, mas é uma bonita homenagem, é uma amizade verdadeira e a arte como um todo. Saiu aqui pela Panini, tá? Então procurem Look Back e também não deixem de prestigiar o vídeo que eu fiz analisando essa obra. Vamos agora para o 11º lugar, que é possivelmente o Superman. Ele tá vivendo uma fase muito boa recentemente, né? Depois que a fase dos novos 52 acabaram, o personagem ele foi agraciado com boas histórias, né? A gente teve Superman Up in the Sky, do Tom King, tem a fase do Philip Kennedy Johnson, né, que está saindo em Action Comics, o Joshua Williamson está fazendo um bom trabalho também no título do Superman, e também, nesse curto espaço de tempo aí agora dos últimos anos, saiu Superman, a Era Espacial, né, eu tô aqui com a versão americana do gibi, mas a Panini também lançou, que é uma grande homenagem do escritor Mark Russell à figura, ao mito do Superman e por que ele é o maior herói de todos os tempos, né? Qual que é a história aqui do Space Age, né? Ele se passa durante a Guerra Fria, basicamente, e o Superman, ele está iniciando a sua carreira e ele descobre que o mundo irá acabar em 1985, coincidentemente, no mesmo ano que saiu Crise nas Infinitas Terras. E não tem nada que possa ser feito para desfazer isso aí. O mundo vai acabar e ponto final. É uma análise muito interessante do Mark Russell sobre o mito do Superman, e não só isso, né? Tem a belíssima arte do Michael Allred, né? Allred aqui, que torna tudo ainda melhor, né? Porque como é um gibi que passa nos anos 60, 70 e 80, a arte do Allred é maravilhosa. Cara, é sério, é um gibi que me surpreendeu muito aqui. Tem uma parte que ele é dedicada um pouquinho ao Batman, mas que para mim não estraga a leitura em nenhum momento. É um gibi que eu recomendo muito, muito, muito que você leia. É o segundo melhor gibi de heróis que saiu em 2023. O primeiro você vai descobrir daqui a pouco aqui no ranking. Tá certo? Chegamos aqui no top 10, rapaziada. E antes de eu continuar, deixar aquele recadinho de lei, inscreva-se aqui no canal Nerd Mochilinha se você ainda não se inscreveu. Se você já é inscrito e não ativou as notificações, o momento também é agora. E aproveite e já deixa o seu like também. Tá certo? Ó, o meu 10º lugar é outro material que não saiu ainda aqui no Brasil, mas é batata que vai sair. É certeza absoluta. Não tem como não sair por aqui. É mais uma pedrada do Fujimoto, rapaziada. Eu estou falando de Goodbye Eri, né? Saiu encadernado nos Estados Unidos esse ano, saiu em junho de 2023 e eu fui lá e
comprei aqui e não me arrependi. Da última vez que eu tinha visto, estava R$ 70 na Amazon. Se você tem um inglês básico, intermediário, pode comprar sem medo, porque aqui não tem nada de complexo. Do que se trata? Adeus, Eri, né? Sayonara, Eri. Nós temos um garoto que ele é uma mula, basicamente. Ele é um completo idiota. E a mãe dele dá uma missão para ele. Ela fala assim: filho, eu estou morrendo, estou em estado terminal, eu sei que eu vou morrer, não tenho como desfazer isso, e eu quero que você me filme até o meu último suspiro. Ele faz isso, só que ele transforma todas essas filmagens em um filme em que no final o hospital onde a mãe dele está explode. Isso não aconteceu. E esse menino ele acaba caindo em desgraça, né? E o Yuta, que é o nome do menino Anta, ele tá prestes a... É que não pode falar essa palavra aqui no YouTube, né? Eu acho que até pode, né? Eu vou acabar falando aqui. Ele tá prestes a se matar, né? Depois dele ter sido humilhado por conta do filme idiota dele, e ele acaba conhecendo a Eri, né? A Eri, que é uma menina que convence ele a produzir um novo filme. E eu não vou revelar mais da história, porque o gibi ele tem duas viradas que é coisa de maluco. É sério, assim, na hora que eu li, eu falei, puta merda, não é possível que isso tá acontecendo. Que é uma na metade pro fim e o próprio final que deixa muito para interpretação. É um mangá que deixa você reflexivo, é muito bom, é mais uma pedrada do Tatsuki Fujimoto, e tudo que esse cara lançar eu vou comprar. Depois que eu li Look Back, Goodbye Eri, eu comprei até aquelas histórias, as primeiras histórias dele que a Panini também lançou, eu não li ainda, mas tudo que esse cara comprar, quer dizer, comprar não, lançar, eu vou comprar. Então, fiquem de olho que, assim, a partir do momento que a Panini soltar isso aqui, vocês têm a obrigação de comprar. Acho que é muito provável que vai ser a Panini que vai soltar, não deve ser outra editora, a JBC talvez possa soltar, nada contra. A editora que soltar, vocês vão comprar. Adeus, Eri. Fica aqui a minha recomendação e a minha ordem, inclusive. Ó, o nono lugar é outro mangá. Não é um mangá que tem uma seriedade de Goodbye Eri, mas também é um mangá que é outro que eu analisei aqui no canal, que é simplesmente Superman versus comida, as refeições do Homem de Aço. É simplesmente a coisa mais idiota que saiu aqui no Brasil em 2023. A Panini não, a DC, a Panini que lançou, né? A DC chegou para Kodansha e falou assim, ó, tá aqui o Superman, vocês podem lançar a história que vocês bem entenderem do personagem. E aí o senhor Satoshi Miyagawa simplesmente deixou o Superman viciado em comida japonesa. O Superman, ele resolve toda hora no Japão para provar todos os pratos possíveis. São 3 números. Em 2023 a Panini soltou o volume 1 e o volume 2. O volume 2, gente, é sério, tem uma história ridícula, que é o primeiro capítulo do volume 2, que é o seguinte: o Superman, ele vai para Smallville e ele vai visitar o túmulo do pai dele, né, o Pa Kent, né, e ele tá lá junto com a mãe dele, né, a Martha Kent, e a Martha chega e fala assim, filho, fica aqui, né, fica aqui um pouco com a sua mãe, né. Aí ele fala, não, mãe, desculpa, eu vou comer hambúrguer na Fortaleza da Solidão, né. E aí o Superman, ele leva uns hambúrgueres japoneses para comer na Fortaleza da Solidão, e isso acaba ativando o holograma do Jor-El, né, o pai dele, e aí o Jor-El, ele fica com vontade de comer molho teriyaki. É sério, essa é a primeira história do volume 2 de Superman versus comida. Eu tô até pensando em fazer um vídeo só sobre esse volume, que é simplesmente a parada mais absurda que tem aqui no Brasil atualmente. Eu tenho pena de quem não está lendo Superman versus comida. Tá certo, rapaziada? Agora vamos voltar aqui aos gibis sérios, né? Voltar aos gibis sérios, porque a gente não vai ficar aqui falando meia hora sobre o Jor-El
com vontade de comer molho frango teriyaki, né? Comer o molho teriyaki. Meu oitavo lugar é o gibi Patos, outro gibi que eu analisei aqui do canal, que conta a história da Kate Beaton, né? A autora do gibi aqui, que é uma autora canadense, que ela teve que sair da terra natal dela por falta de oportunidades para trabalhar num campo petrolífero no Canadá. É uma história muito boa, é uma história muito pesada, que é fatos reais, é a história da autora, né? Onde ela mostra como é que essas empresas de petróleo destroem o meio ambiente, de certa forma também tem uma falsa sensação de que está ajudando a região ao gerar empregos, mas as empresas não fazem isso. Mostra também abusos sexuais que ela acabou sofrendo no trabalho dela, abusos morais, abusos sexuais. É um gibi muito bom, muito bom, muito bom, de verdade. Saiu aqui pela WMF Martins Fontes. É um gibi que infelizmente não foi tão comentado aqui no Brasil, mas eu garanto para vocês que é um gibi que vale muito a pena ter. Ganhou o prêmio Eisner, foi recomendado pelo Obama. O Obama recomendou, foi o único gibi que ele recomendou na lista de leitura dele. É um gibi absurdo, que vale a pena. Esse gibi ele tem praticamente 400 páginas. Não tem mais de 400 páginas, tem 430. Acabei de ver aqui. Só que você lê numa tacada só. Você fica, sabe, assim, é uma história que te prende, é uma história que você fica agoniado para ler até o final, porque você quer ver como é que essa história vai acabar, como é que a autora vai conseguir se livrar dessa porra que é trabalhar num campo petrolífero. É muito bom, recomendo de verdade que vocês leiam Patos, 2 anos nos campos de petróleo, da Kate Beaton, lançada pela WMF Martins Fontes. O meu 7º lugar, inclusive, é outro gibi que é muito bom, é um gibi que saiu ali no finalzinho também de 2023 aqui. Eu acho que o pessoal nem fez resenha ainda no YouTube, ou mesmo resenhas em sites ainda, porque é um mangá que exige muito da pessoa para ler, porque é uma arte maravilhosa, é um roteiro maravilhoso, existe um trabalho de edição e de tradução absurdo, uma edição, ó, já quero deixar meus parabéns aqui para a editora Veneta, que eu não fazia tempo que eu não via um trabalho editorial tão bom. Tem alguns errinhos ali, mas nada que estrague a leitura. Eu estou falando de Ikkyu, né, que conta a história desse menino aqui, desse cara aqui, desse doido aqui, que é o Ikkyu, que é o monge budista mais famoso da história do Japão, né? Ele viveu no século XV e ele é um grande herói da contracultura japonesa, porque ele não é um monge budista tradicional. Ele é um cara que ele se entregou, no caso, né, aos prazeres da carne, aos prazeres da bebida, mas em compensação ele foi o maior monge budista da história do Japão, é um dos maiores poetas da história do país também. E, cara, eu tô rezando pela alma da Veneta que eles consigam lançar isso aqui completo. Porque isso aqui são 4 volumes. Serão, teoricamente, aqui no Brasil, 4 volumes. Na hora que eu comprei, eu achei que era uma história fechada. E eu fiquei muito puto que não era uma história fechada. Na hora que eu comecei a ler, eu falei, caralho, cadê o restante? E não tem o restante, assim. Eu queria muito, de verdade, elogiar aqui o trabalho da Drick Sada, que foi a pessoa que traduziu esse mangá aqui. Parabenizar também o Rogério de Campos pelo maravilhoso trabalho aqui, pelo pós-fácil que ele fez, sempre complementando a obra. É um mangazaço, né? Vocês estão vendo aqui, é no formataço. É um absurdo, gente, é sério. Talvez eu faça um vídeo sobre isso aqui para 2024, mas é um mangá que definitivamente as pessoas elas têm que comprar isso aqui, porque tem que sair os outros volumes aqui no Brasil.
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso aqui tem que sair. Trabalho primoroso da Veneta. Ikkyu. Eu espero que seja assim que se fale o nome desse mangá. Odeio pronunciar errado aqui o nome das coisas. Inclusive, eu já vou errar aqui na pronúncia também do autor do meu 6º lugar. Esse mangá não é mangá. Esse gibi, gente, eu gravei um vídeo, eu não soltei aqui no canal ainda, mas vai ser o primeiro vídeo de 2024. Já adianto aqui para vocês. É uma pedrada da editora Comic Zone, simplesmente como pedra do Lucas Iohanatan. Lucas, me perdoe, eu errei a pronúncia no vídeo que eu gravei, eu errei aqui agora, de novo, me perdoe. Cara, esse gibi é o melhor gibi nacional que saiu aqui em 2023. É um absurdo, ele conta a história de um casal que mora no sertão nordestino, que tem uma filha que ela não fala, ela não se mexe, ela não faz nada. E ela ficou assim do nada. É simplesmente uma pedrada, né? Me desculpe o toscadilho. E é um gibi maravilhoso que a Comic Zone lançou por aqui. Eu não quero falar muito aqui dele nesse vídeo, porque eu quero que vocês vejam meu primeiro vídeo de 2024, em que eu analiso como pedra, e eu vou te convencer a comprar esse gibi aqui. Parabéns para a Comic Zone por lançar como pedra aqui em 2023, e eu tenho certeza que esse é o tipo de gibi que, se sair no exterior, vai ganhar prêmio, vai virar o novo Marcelo Quintanilha, vai virar o novo Marcelo Salete, vai ser absurdo como pedra. Leiam. Rapaziada, meu 5º lugar é, de novo, mais um gibi cretino, um gibi maravilhoso, na verdade, que é Mau Gosto Comics, número 3, Basquetito All Stars, do Victor Bello, a saga do menino, a saga de um homem baixo que sonhava alto. É simplesmente um absurdo esse gibi, é simplesmente o gibi mais engraçado de 2023. Eu falei que era a melhor obra como pedra de 2023 brasileira. Como pedra é talvez a melhor obra séria, mas assim, Basquetito All Stars é absurda. Basquetito All Stars é um gibi que é um absurdo de bom. É assim, velho, é sério, eu não tenho palavras para falar aqui. É simplesmente um gibi de um cara que ele tem 1,40 m. Ele tem 1,40 m, só que o grande sonho dele é ser jogador de basquete. E ele nunca vai conseguir ser jogador de basquete. E até o momento em que ele conhece o Shaquille O'Neal, né? E ele acaba entrando para a NBA, mas não para a NBA americana. Ele entra para a Nazaré Basketball Association. É uma obra-prima, é uma pequena obra-prima. Eu peço para vocês lerem Basquetito All Stars, que é uma obra-prima do Victor Bello, possivelmente um dos melhores autores nacionais em atividade aqui. O meu 4º lugar, ele vai voltar para o exterior, que é um gibi que ainda não saiu aqui no Brasil. Eu falei ainda porque é muito provável que a editora Mino lance por aqui, porque afinal de contas ela comprou todo o catálogo do Ed Brubaker e do Sean Phillips, e vocês não sabem o quão bom é Night Fever aqui da dupla, que eles pararam de produzir um pouquinho as histórias do Reckless, né, que tá saindo por aqui, e eles fizeram essa graphic novel aqui original, que é Night Fever, que conta a história de um cara que ele simplesmente está viajando a trabalho, né? O Jonathan Webb, ele está viajando a trabalho e ele acaba conhecendo um cara, e ao conhecer esse cara, o lado sombrio da alma dele acaba despertando. É um gibi absurdamente bom. Eu reconheço que eu gosto muito de Reckless,
só que Reckless, ele dá uma pequena queda de qualidade ali entre os volumes, e foi muito bom eles terem saído dessa série para fazer um trabalho por fora. Night Fever é simplesmente maravilhoso, maravilhoso de verdade. É um gibi que eu tenho certeza que a partir do momento em que ele sair aqui no Brasil, vai estar na lista dos melhores de 2024, 2025, independente do ano que sai aqui no Brasil, vai estar na lista dos melhores de qualquer pessoa que tenha lido esse gibi. Não tem como eu falar sem entregar. Eu estou evitando ao máximo aqui não contar a história para não entregar spoilers. Vamos para o nosso top 3 agora, pessoal. Chegamos nos 3 melhores gibis de 2023 e os 3 melhores foram analisados aqui neste canal. O melhor gibi de super-herói de 2023 tem nome e sobrenome: Mulher Maravilha História, né? A história das Amazonas, que a Kelly Sue DeConnick fez junto com Phil Jimenez, Jenny Ha e Nicola Scott, contando a origem, a saga das Amazonas no universo DC. É um gibi maravilhoso. É a melhor coisa de super-heróis que saiu, olha, eu arrisco a dizer, nos últimos anos. Sim, facilmente, nos últimos 5 anos, talvez, pelo menos, é um gibi absurdamente bom. É um gibi com roteiro maravilhoso, arte maravilhosa, mostrando uma visão feminina sobre a origem da Mulher Maravilha, porque lembrando que a personagem foi criada por um homem, todos os escritores que escreveram uma origem para a Mulher Maravilha e para as Amazonas foram homens, então foi muito agradável ver a Kelly Sue DeConnick escrevendo aqui a Mulher Maravilha, e eu só fiquei com mais vontade de ver a autora um dia escrevendo o título mensal da personagem, ou simplesmente concluindo aqui esse projeto da história, porque aqui nos extras é revelado que ela tinha em mente em fazer uma trilogia, e ela simplesmente falou que se a DC permitir, ela vai fazer. Por mim, tá tudo bem, porque é exatamente isso que eu quero ler. Eu quero ler gibi bom de super-herói, quero ler gibi maravilhoso, e Mulher Maravilha História é definitivamente isso. A Panini lançou por aqui também, e eu recomendo de verdade que vocês vão atrás aí. Meu segundo lugar é uma personagem feminina também. Foi escrita por um homem, mas é um gibi extremamente esperado. Tava todo mundo maluco para ler. A expectativa estava lá no alto, e a expectativa lá no alto pode dar problema. Mas graças a Deus não deu problema. O gibi foi maravilhoso, não à toa tá aqui como o segundo melhor gibi de 2023. Mônica, do Daniel Klaus. É uma história sobre Mônica, não a turma da Mônica, sobre esta mulher aqui, Mônica, que ela simplesmente tem alguns problemas na vida dela. Tem alguns problemas na vida dela, e boa parte se deve à criação que ela teve. A partir desse problema de criação que teve, tudo isso foi moldado na persona dela. Todos esses problemas moldaram ela do jeito que ela é. E isso acaba refletindo na vida dela como um todo, até um ponto que ela chega e ela fala: cara, eu preciso entender por que eu sou assim, por que isso aconteceu. E ela parte de uma viagem de autoconhecimento pelos lugares mais malucos dos Estados Unidos para poder viver em paz consigo mesmo. É um gibi maravilhoso, é a concretização de uma carreira do Daniel Klaus, porque aqui você lendo esse gibi, você consegue detectar vários pontos da carreira dele, de como Uma Luva, de como Ghost World, de como David Bowie, entre outros trabalhos, Paciência. Tudo isso que ele fez anteriormente foi para chegar
aqui nesse momento. E esse momento, ele é maravilhoso. Mônica é um dos lançamentos mais importantes dos últimos anos em toda a indústria de gibis. E quem não leu essa edição da Nemo aqui, vá atrás, porque é definitivamente um gibi que você tem que ter na sua coleção. Assim como também o meu primeiro lugar, que foi justamente o primeiro vídeo aqui deste canal, que na hora que eu li esse gibi, eu fiz questão, eu falei assim, cara, eu li o melhor gibi de 2023. Eu li, eu fiquei maluco, e na hora foi um dos motivos que me fez criar esse canal, inclusive. Eu estou falando de Um Grande Vazio, gibi aqui da Léa Mouraviec, né, a autora francesa. É o primeiro trabalho dela, inclusive, já começou de maneira espetacular. A editora Comic Zone lançou por aqui. É um gibi que conta a história da Manel Naher, né, que é esta menina que está aqui na capa, em que ela vive num mundo onde tem a presença, né? Você tem que ter a presença, assim. Quem é vivo sempre aparece. Essa é a grande premissa do gibi. À medida que as pessoas elas passam a te esquecer, você morre. E ela tem esse nome, né? Esse nome em comum, Manel Naher. Só que do nada aparece uma cantora de sucesso com o mesmo nome. E toda vez que você fala o nome Manel Naher, você lembra da cantora famosa. E a nossa Manel, aqui a Manel da capa, ela passa a ser esquecida. E quem é esquecido acaba morrendo de morte morrida. Então a Manel, ela precisa fazer um grande esforço para que as pessoas não a esqueçam. E é um gibi que ele trata de diversos temas, mas eu acho que o que mais me pegou, porque ele é um gibi extremamente atual. Ele é um gibi que ele conversa muito com o nosso tempo, só que ao mesmo tempo, se esse gibi ele tivesse sido produzido em anos anteriores ao ano 2000, ano 2010, 90, 80, ele sofreria pequenas alterações, porque no fundo, esse gibi ele trata sempre a eterna busca pela fama. E isso é um tema que ele é recorrente no mundo como um todo, só que agora a busca pela fama você não se faz indo para a televisão ou fazendo alguma coisa, você faz na internet. E O Grande Vazio, ele aborda não só isso, mas aborda outros temas de maneira espetacular. O Grande Vazio é definitivamente o melhor gibi de 2023, e eu falo isso sem nenhum estresse aqui, porque eu trouxe autores, eu trouxe gibis aqui que ganharam diversos prêmios, que são reconhecidamente aclamados pela crítica, como Daniel Klaus, enfim, Kate Beaton, Ed Brubaker, entre outros autores, mas Léa Mouraviec nos entregou o melhor gibi de 2023 com O Grande Vazio. Eu recomendo que vocês leiam de verdade e que vocês também prestigiem o primeiro vídeo aqui deste canal, que sou eu analisando aqui O Grande Vazio. Tá certo, pessoal, o vídeo um pouco longo, a minha querida esposa vai ficar maluca para editar esse vídeo aqui, mas não tinha como não me alongar aqui, são 20 gibis aqui, que eu faço questão de indicar para vocês lerem. Essa aqui é a minha lista, obviamente. Se você tem a sua lista dos 20 melhores gibis de 2023, deixa aí no comentário. Você concorda comigo, você discorda de mim, você leu algum desses gibis que eu indiquei e você achou uma grande porcaria, deixe seu comentário. Se você tiver com preguiça de indicar 20, deixa aí os seus 10, os seus 5, os seus 3, ou o melhor gibi que você leu em 2023. Eu vou ficar muito feliz de interagir com você, vou ficar muito feliz de ler o seu comentário, e bora ler mais gibi. 2024 promete muita coisa boa por aí. Tá certo, pessoal? Então inscreva-se no Nerd Mochilinha, deixe seu comentário, deixe seu like, e eu fico por aqui. Um ótimo final de 2023 para vocês e um ótimo 2024 para todos nós. Valeu!